Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Quero pedir você que desde já se inscreva e deixe seu like e comente no vídeo abaixo se você está gostando desses estudos. No estudo de hoje nós vamos falar sobre o resumo do livro de Mateus. Então já deixe seu like e compartilhe, porque o nosso intuito é levar a palavra de Deus ao conhecimento de todos de uma forma clara, para que todos possam alcançar e crescer diante de Deus na graça e no conhecimento. Vamos lá. O livro de Mateus. Autoria. Mateus é um judeu cujo sobrenome era Levi. Podemos ver em Marcos capítulo 2, versículo 14. Trabalhava como um coletor de impostos, ou seja, ele era um publicano. Uma vez que colaborava com os romanos, que eram odiados pelos judeus como dominadores estrangeiros, Mateus, como todos os publicanos, era desprezado por seus compatriotas. Apesar disso, atendeu ao chamado simples de Cristo para segui-lo depois do relato do banquete que ofereceu aos seus colegas, para que eles também pudessem conhecer a Jesus. Mateus volta a ser mencionado apenas na lista dos 12 apóstolos, em Mateus capítulo 10, versículo 3. A tradição afirma que Mateus pregou na Palestina durante 12 anos após a ressurreição de Cristo e que depois foi a outras terras, uma asserção impossível de confirmar. A abordagem característica de Mateus. Mateus foi escrito para os judeus, a fim de responder às perguntas dos judeus sobre Jesus de Nazaré, que alegava ser o Messias de Israel. Ele era de fato o Messias predito no Antigo Testamento? Se era, porque não estabeleceu o reino prometido? Esse reino será estabelecido algum dia? Qual o propósito de Deus nesse interim? Assim, nesse evangelho, Jesus é chamado com frequência de filho de Davi e é apresentado como aquele que cumpre as profecias messiânicas do Antigo Testamento. O reino dos céus é o assunto central de boa parte dos seus ensinamentos registrados neste livro. Mateus também é caracterizado por incluir pessoas de fora do judaísmo. Os versículos finais registram a comissão de ir e pregar a todas as nações. E dos 4 evangelhos, somente Mateus encontramos a palavra igreja. Jesus também é chamado de filho de Abraão, pois em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, em Gênesis capítulo 12, versículo 3. A data. Embora este evangelho por vezes tenha sido datado entre as décadas de 80 e 90 do primeiro século, o fato de a destruição de Jerusalém no ano de 70 d.C. ainda ser considerada um acontecimento futuro em Mateus capítulo 24, versículo 2, parece exigir uma data mais antiga. Alguns acreditam que Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito por volta do ano 50 d.C., ao passo que outros discordam, alegando que só foi escrito na década de 60 d.C. Conteúdo. As divisões mais importantes de Mateus são o Sermão do Monte, capítulo 5 ao capítulo 7, que inclui as bem-aventuranças, capítulo 5, no versículo 3 ao 12, e a oração do Pai Nosso, capítulo 6, versículo 9 ao 13, as parábolas do reino, capítulo 13, e o sermão profético, que trata dos acontecimentos futuros, no capítulo 24 ao 25. O tema do livro é Cristo, o Rei, e o esboço reflete esse tema. Muito bem, esse foi um resumo rápido do livro de Mateus. Em outra oportunidade nós vamos detalhar mais sobre a vida de Mateus. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe, para que a gente possa continuar trazendo mais conteúdos para o teu conhecimento e para a graça, para que você venha crescer na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.